tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento tão especial que é a defesa, né, de TCC da Anaélia. Espero que estejam todos aí bem de saúde, à vontade, né, na expectativa para a apresentação da Anaélia. Eu gostaria apenas de convidar os alunos da biologia, especificamente, que estão interessados em atividades complementares, colocar o nome completo e a matrícula, assim como a Érica fez, tá certo? Que a gente vai colocar o nome e a matrícula na lista de frequência, mas só para alunos da biologia. Os demais fiquem à vontade, não precisam colocar essas informações aí no chat, não, tá bom? Então, é com grande satisfação que a gente vai dar início à apresentação de TCC. Ao final, a gente vai abrir para algumas discussões, então seria muito interessante se vocês pudessem participar com ideias, perguntas, questionamentos, tá certo? A respeito do trabalho dela e a respeito do assunto que ela vai trabalhar, que ela vai tratar aqui. Tá bom? Então, Anaélia, sem mais delongas, você pode começar a sua apresentação. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Anaélia e hoje eu vou apresentar para vocês, né? Vou defender aqui para vocês o meu TCC. O tema dele é a construção de materiais autorais digitais educacionais sobre a evolução no contexto da aprendizagem cooperativa e do construcionismo na biologia. O problema, né, durante a minha pesquisa que eu me deparei, né, eu selecionei, né, fechei em 4 pontos. Aqui é que eu vou apresentar para vocês nesse slide. O primeiro foi a deficiência na formação inicial dos estudantes, não só referente à questão do conteúdo da biologia em si, né, da área da biologia em si, mas de outras áreas também que são essenciais para que os alunos eles tenham essa noção completa do que seria a evolução, né? E dentre essas áreas a gente tem, né, na verdade, a história, a geografia, a matemática e a deficiência nesses conteúdos base, eles também dificultam o aluno a ter essa conceituação correta, né, profunda realmente do que seria realmente conteúdo de evolução. Visto esses 2 pontos, esses 2 primeiros pontos, né, a gente segue com a carência de materiais didáticos sobre o tema evolução. Essa carência de material, ela está relacionada não só à questão de ter realmente poucos materiais sobre esse conteúdo, mas também materiais superficiais nos livros didáticos dos alunos e até materiais que eles não são atuais, né? São materiais muito antigos. E, por último, a gente tem a questão de como esse ensino ele é feito na sala de aula, né? A maioria das escolas, né? Grande parte das escolas, elas usam a metodologia tradicional, né? Aquele ensino tradicional em que o professor ele fica ali na frente e os alunos eles ficam ali nas carteiras, né? Em filas organizadas, né? Um atrás do outro, em que o professor está ali só despejando o conteúdo. E pensando nisso, né, eu também apontei dentro do trabalho uma busca por metodologias com o intuito de desenvolver nos estudantes a autonomia e o pensamento crítico. A pergunta que foi usada no meu TCC foi como uma proposta docente pautada no construcionismo e nos elementos da aprendizagem cooperativa podem auxiliar os alunos do ensino médio a aprender de forma significativa os conteúdos de biologia vinculados ao conceito de evolução. Né? E aí, a partir dessa pergunta, foi feito o objetivo. Né? O meu objetivo desse trabalho ele foi descrever o processo de aprendizagem dos alunos do ensino médio ao desenvolverem MEDs, né, que são materiais autorais digitais educacionais, a partir de postagens na revista. Nos objetivos específicos, nós temos captar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito de evolução, descrever como ocorre o desenvolvimento os meios a partir das postagens enviadas para a rede social Instagram e comparar os conhecimentos a posteriori dos alunos sobre o conceito de evolução com os conteúdos captados inicialmente. Quanto ao referencial teórico, né, eu usei 4 bases dentro do meu trabalho.
O primeiro foi a tecnodocência. Dentro da tecnodocência, eu usei os conceitos base, os princípios norteadores, né, e eu aprofundei um pouco mais sobre os MEIDs. Dentro da aprendizagem cooperativa, eu apresentei ela como uma proposta metodológica, eu apresentei os seus referenciais teóricos, as suas teorias, às quais a aprendizagem cooperativa é embasada, né, e os 5 elementos essenciais que fazem parte da aprendizagem cooperativa. Depois eu tenho o construcionismo, que também foi apresentado como uma proposta metodológica. Também foram apresentados os seus referenciais teóricos e as suas 5 dimensões que são usadas como base. Por fim, nós temos o ensino sobre evolução, que foi apresentado o histórico desse ensino, foi apresentado também o referencial teórico e também a questão do currículo, né, das escolas, né, como esse conteúdo ele é abordado através do PCN, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que abrange tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas. Bom, aqui a tecnodocência, né, a tecnodocência ela é uma disciplina da UFC, né, ela é ofertada pela Universidade Federal do Ceará, ela foi formalizada em 2015, tá? E ela pode ser definida como a integração entre as TDICs, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, né, com a docência, apresentando como base epistemológica os modelos da inter e da transdisciplinaridade, utilizando dos conhecimentos prévios do aprendiz para desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação. E dentro da tecnodocência, a gente também tem os MEIDs, né, que são os materiais autorais digitais educacionais, né, que eu já tinha comentado. Todo e qualquer, né, e ele é todo e qualquer material educacional desenvolvido por um aprendiz, utilizando o equipamento digital, conectado ou não à rede de informação. Então, esse equipamento ele pode estar ou não conectado à internet. Depois, nós temos aqui a aprendizagem cooperativa. A aprendizagem cooperativa, ela é assimilada como uma metodologia em que os alunos, com o intuito de obter conhecimento sobre um determinado assunto, eles usam de parceria, tanto entre eles, né, estudante-estudante, quanto entre eles e o professor, né, estudante e professor. E eles, nessa parceria, eles vão se auxiliando de forma mútua, né, nesse processo de aprendizagem. Dentro da aprendizagem cooperativa, nós temos 5 teorias, né? Desculpa, gente, são 3 teorias, né? Os 5 são os pilares. Dentro da aprendizagem cooperativa, nós temos 3 teorias que são as bases da aprendizagem cooperativa. Tá? A primeira teoria é a da interdependência social. A interdependência social, ela vai considerar a cooperação como resultado de interdependência positiva. A gente vai ter a cognitiva evolutiva, que vai considerar a cooperação como fundamental para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. E a gente tem a aprendizagem comportamental, que ela vai assegurar algum tipo de recompensa, né, para o desenvolvimento daquela atividade. Aí, agora sim, dentro da aprendizagem cooperativa, a gente tem 5 premissas, né, que também são ditas como 5 pilares, que são essenciais para o funcionamento da aprendizagem cooperativa, que são a interdependência positiva, a responsabilidade individual, a interação promotora, as habilidades sociais e o processamento de grupo. O construcionismo, apresentado por Papert, ele mostra como ponto principal o fato de o conhecimento não ser algo transmitido, mas sim construído pelo indivíduo. Então, assim, dentro do construcionismo, o aluno ele não vai receber aquele conteúdo, né, de forma completa ali pelo professor, como acontece no ensino tradicional, né, que o professor ele despeja ali todo o conteúdo em cima do aluno. O aluno ele vai receber o mínimo de conteúdo possível dentro do construcionismo e ele vai construir, né, esse conhecimento, ele vai atrás desse conhecimento. E esse mínimo de conhecimento, para que ele possa construir, ele vai potencializar o desenvolvimento cognitivo do aluno, visto que essa ação construcionista, ela tem como meta realmente gerar o máximo de aprendizagem, com o mínimo de ensino. E dentro do construcionismo, nós temos 5 dimensões base, né, em qual ele é pautado. A gente tem a pragmática,
que ela fala da sensação do aprendiz utilizar o que está aprendendo ali naquele momento de forma imediata, né? Não ter aquele negócio conteudista, né, de ter que decorar o conteúdo e ele só vai ser usado na prova, né, quando vier a prova e ele vai lá e colocar o que ele decorou. Nós temos a sintônica, que diferente do que também acontece na escola tradicional, onde o aprendizado ele é feito de forma dissociada, essa dimensão ela vai mostrar que a contextualização, juntamente com o que o aprendiz considera importante e até mesmo com o que o aprendiz gosta, ela aumenta as chances do conteúdo, né, daquele conceito que está sendo trabalhado, que está sendo estudado, dele realmente ser aprendido pelo estudante. Nós temos a sintática, que fala do fácil acesso dos elementos básicos da aprendizagem e também do seu progresso pelos alunos. Nós temos a quarta, que é a semântica, que mostra que os alunos, ao usarem os elementos com significados que fazem sentido para eles, né, eles vão, a partir disso, descobrindo novos conceitos, né, eles vão trabalhando com esse conhecimento que eles já têm, e a partir disso eles vão descobrindo outros conceitos dentro do construcionismo. E nós temos o último, que é o social. O social, ele faz relação da atividade com as relações pessoais e também com a cultura, com o ambiente que está ali rodeando o aprendiz nesse momento. E, seguindo, né, a gente tem aqui o ensino sobre evolução. O ensino sobre evolução, eles são tratados dentro, né, os conteúdos, enfim, em geral, né, não só da biologia, eles são tratados nas escolas através dos documentos curriculares nacionais, né, que eu já tinha citado para vocês. A gente tem o PCN, né, que ele abrange o ensino fundamental e o ensino médio, né, eles são 2 documentos separados, e nós temos a BNCC, que abrange o ensino médio também e o ensino fundamental. Dentro do ensino, especificamente sobre evolução, eu constatei, né, que ele parte de um ponto insatisfatório devido aos poucos materiais, ou então materiais desatualizados sobre o conteúdo de evolução. Também a questão da predominância do modelo de ensino tradicional. E para você ter uma conceituação realmente do que é evolução, você precisa se questionar, né? Só jogar o conteúdo em cima do aluno não vai fazer com que ele realmente entenda, porque eu posso simplesmente dizer que a evolução é o resultado da adaptação dos organismos ao longo do tempo. Mas aí eu vou me perguntar, o que levou a essa adaptação? Como é que aconteceu essa adaptação? E até para o aluno entender isso, ele precisa ter uma noção de outros conteúdos, né? O que levou a essa adaptação? Foi a migração? Foi a deriva gênica? Foi a mutação genética? Enfim, né? Ele precisa ter a base, né, desses conceitos para poder entender realmente o que seria evolução. E aí eu finalizo esse slide com entender o conceito de evolução é como compreender uma série de outros conceitos. Isso quer dizer que a evolução, ela influencia, por extensão, quase todos os outros campos do conhecimento. Aqui na minha metodologia, ela foi dividida em pesquisa exploratória, que foi feita inicialmente, a gente partiu para o estudo de caso, os sujeitos da pesquisa, que foram alunos do ensino médio, depois seguiu para o planejamento, a coleta de dados, que ela foi dividida, e aconteceu concomitantemente com a confecção dos MADES, a análise dos dados, os resultados e as conclusões. Os sujeitos da pesquisa, todos foram estudantes, eles estavam matriculados na turma do curso de guia de turismo na Escola Estadual de Ensino Profissional Giselda Teixeira, localizada em Palmácia, né, uma cidade aqui do estado do Ceará. Dentre os alunos, 72% eram homens e 28% eram mulheres. Deles, 60% estavam há 3 anos na escola. E quanto ao uso de equipamento digital, 100% dos alunos, ou seja, os 25 alunos que participaram da pesquisa, eles preferem fazer uso do celular. Bom, a coleta de dados, ela foi dividida em 3 fases, né? A primeira fase foi a aplicação do formulário de sondagem. Ele foi aplicado na primeira aula.
Ele tinha 19 perguntas. Dentre as perguntas, nós tínhamos sobre os dados sociais, o uso das tecnologias digitais e dos equipamentos tecnológicos, e também específicas sobre o conteúdo de evolução. A segunda fase foi a construção dos MEIDs. Né? A construção dos MEIDs, os alunos tiveram um intervalo de 6 aulas para poder fazer essa construção, essa confecção. Essas aulas, a terceira e última fase, foi a aplicação do formulário de avaliação. Ele aconteceu na última aula. Ele continha 8 perguntas. Das perguntas, 2 foram sobre os dados pessoais e 6 foram sobre o conteúdo, né, de evolução. Aqui a gente tem um printzinho dos questionários. Né? Os 2 foram feitos através da plataforma, né, online do Google Forms. Quanto à análise de dados. Primeiro foi feita uma leitura interpretativa dos formulários, né, o de sondagem e de avaliação. Depois foi feita uma comparação entre as respostas do formulário de sondagem e do formulário de avaliação. E, por fim, foi feita uma análise das dificuldades e do que foi superado pelos alunos quanto ao conceito de evolução. Os resultados eles foram obtidos a partir da aplicação, né, das respostas dadas pelos alunos, tanto no formulário de sondagem, quanto no formulário de avaliação. Nos resultados, especificamente do questionário de sondagem, né, o conceito sobre o que seria evolução, que os alunos apresentaram, né, que os grupos apresentaram, eles se mostraram superficiais, apesar de todos eles estarem corretos. Eu também consegui identificar o uso de internet, da internet como ferramenta de pesquisa para obter as respostas. E também aconteceu de alguns grupos não conseguirem responder corretamente o que pedia a questão, ou então de responderem de forma confusa, ou ainda de não responderem, né, de não conseguirem chegar a uma resposta. Quanto ao questionário de avaliação, as respostas aplicadas foram respostas mais detalhadas. Também foram usados termos na conceituação da evolução, como variação gênica, migração, seleção natural e outros. Todas as perguntas elas foram respondidas de forma clara. Aqui a gente tem uma imagem, né, num quadro, das respostas dadas pelos alunos. Né? O QS ele representa o questionário de sondagem e o QA representa o questionário de avaliação. Dentre as respostas, nitidamente a gente consegue ver que o questionário de avaliação, né, os alunos eles discorreram mais, né, eles detalharam mais coisas quando comparado com, né, o questionário de sondagem. Aqui outra pergunta, né, que é a sexta pergunta do questionário de sondagem e a sexta também do questionário de avaliação. Né, também é perceptível, né, essa diferença, né, entre as duas respostas. E aqui nas minhas considerações finais, quanto à aprendizagem cooperativa e o construcionismo, eu posso colocar o alcance do sucesso, ou seja, todos os grupos que participaram, eles conseguiram finalizar, eles conseguiram entregar os MEIDs. Também aconteceu o estímulo da autonomia e do desenvolvimento do pensamento crítico nos alunos. Né, e eu chego a essa conclusão devido à resposta, né, que eles deram no questionário de avaliação. Também uma ampliação do conhecimento dos estudantes, que também é perceptível nas respostas do questionário de avaliação. E quanto ao ensino sobre evolução, se mostrou, né, uma melhora significativa a partir das respostas mais completas e mais detalhadas no questionário de avaliação, e também a questão de uma maior segurança em tratar do assunto evolução. Né? Então, assim, como os alunos eles tinham mais segurança, mais propriedade do que eles estavam falando, eles se sentiram mais livres, né, a escrever sem ter aquele medo de errar. E aqui eu finalizo a minha apresentação com as referências. E é isso. Perfeito, Anaele. Excelente apresentação. Conseguiu fazer em menos de 20 minutos. Muito bom, viu? Deu tudo certo, graças a Deus. Muito bem. Então, é interessante assim perceber
o quanto você se empenhou para fazer esse trabalho, né? O quanto foi difícil conciliar trabalho, estudo, TCC, né? Foi bastante complexo, mas no final acabou dando certo. E eu abro agora para que a gente possa falar um pouquinho sobre alguns quesitos. Então, eu não sei, não conheço o público, mas não sei se vocês já trabalharam com aprendizagem cooperativa antes, se vocês conhecem o conceito de construcionismo, se vocês já ouviram alguma vez falar de MADE, né, onde as pessoas fazem os seus próprios materiais e esses materiais ajudam a gente a compreender e a penetrar mais, aprofundar mais nos conteúdos que são trabalhados, colocando o professor numa postura que é aquela que o Papert fala, né? Uma postura de que vamos desafiar nossos alunos para que eles possam aprender mais e aprender melhor, né? Então, por isso que ele fala um mínimo de ensino, para a gente parar de trabalhar com aulas expositivas e pedir para os alunos colocarem a mão na massa para poder aprender, né? Então, eu queria ouvir algum comentário de vocês. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Quem não quiser, pode escrever aqui no chat que eu leio, sem problema. Então, vocês já passaram na experiência de vocês como estagiários, né, na universidade, ou como professores da educação básica, com essas experiências, né, experiências desse tipo. E se não foi com experiências desse tipo, alguém já trabalhou com o conceito de evolução em sala de aula? Como é que foi? Quão difícil isso é? Não sejam tímidos, viu? Podem falar. Ninguém, não acredito. Vocês têm alguma pergunta para o trabalho da Ana? E olha que aqui a gente tem especialistas em aprendizagem cooperativa, viu, professora? Olha A aí. gente tem a Érica, o Adalto e o Não, Evaldo. o Adalto está dizendo aqui que está sem O Adalto áudio, tá né? sem áudio mesmo. Pronto, não Né? tem nada não, mas pode falar um pouco sobre a aprendizagem cooperativa e os benefícios dela para a educação. Particularmente, o Adalto é fã e ferrenho defensor da metodologia. Então, conta pra gente um pouquinho, Adalto. Eu sei que vai demorar um pouquinho você digitar, mas não tem problema, a gente espera. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência com a aprendizagem cooperativa e para a gente saber se teve também resultados tão benéficos assim como os da Ana Elia, que ela encontrou na pesquisa dela. Yasmin já fez a disciplina de aprendizagem cooperativa na graduação, achou muito interessante a metodologia de ensino. E aí, Yasmin, o que, que ela tem de interessante que te chamou a atenção? Por que, que tu acha que ela é interessante, que vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre isso, se aprofundar sobre esse tema? O Adalto foi bolsista na universidade, professor da rede estadual e atualmente lidera o projeto de aprendizagem cooperativa na SEDUC, CE. Ah, que massa, Adalto, muito bom. E o que vocês fazem lá, vinculado à aprendizagem cooperativa? A Yasmin fala que na aprendizagem cooperativa o trabalho em grupo é o que mais é interessante, né? Os alunos participam mais quando estão trabalhando em grupo. Quando a gente trabalha a tecnodocência também, e a gente trabalha em grupos obrigatoriamente interdisciplinares. Então, umas áreas têm que conversar com outras áreas do conhecimento. Ninguém da biologia trabalha com a biologia, não. O pessoal da biologia trabalha com história, química, matemática, português, inglês, né? Então, a formação de grupo tem essa característica obrigatória. O Adalto diz que os estudantes são estimulados a formar equipes e desenvolver projetos nas escolas da rede. Ótimo, o desenvolvimento de projeto é bem interessante porque entra como um desafio, né, na vida das pessoas. E é muito interessante ver como as pessoas participam mais quando são desafiadas. A gente viu agora nessa disciplina, né, desse semestre da tecnodocência, quando a gente pergunta para os alunos por que é que eles fazem as coisas com tanta vontade de fazer, sendo que cada vez que eles vão fazer um trabalho, eles ganham 1 ponto, meio ponto, 1,5 ponto, 2, né? Coisa pouca. E eles colocam que eles se sentem motivados pelo próprio desafio. Né? Então, eu quero me superar, quero fazer o meu melhor. Né? Então, eu quero mostrar para mim mesmo que eu sou capaz de fazer. Isso é bem bacana quando a gente lança o desafio para o aluno. Né? A formação de equipes estimula muito o protagonismo e a autonomia estudantil na construção do conhecimento do espaço escolar. Isso aí.
né? A gente também nota isso quando a gente trabalha no construcionismo. Por isso, essa proximidade da aprendizagem cooperativa com o construcionismo é tão interessante. Os estudantes querem ter voz e espaço, e o nosso projeto, sobretudo a aprendizagem cooperativa, proporciona isso. Ótimo. Eles podem falar mais sobre o que eles pensam sobre as coisas, se colocar mais, né? Isso é muito bom. Quando atrelada a ideia de colocar a mão na massa do construcionismo, aí fica assim um trabalho bem prazeroso de se fazer, né? Muito bacana. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Obrigada, Adalto. Yasmin é da Letras. Minha professora sempre buscava colocar nas aulas a metodologia da aprendizagem cooperativa, né? Acho interessante a forma como o conteúdo é trabalhado junto com os alunos, eles podem dialogar sobre o assunto e aprender muito mais. Ótimo, Yasmin. Muito obrigada também, né? Acho que... Pronto. Olha aí. A gente já sabe até a professora. É bom porque eu também vou atrás de conhecer a professora Ana Célia, né? E, de repente, fazer um trabalho em parceria, né? Seria muito legal. Ah, excelente, gente. Muito obrigada pela dica. Né? Vou atrás da professora Ana Célia da Letras, não é isso? Yasmin. Pronto, perfeito. Tá ótimo, gente. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação em relação ao trabalho da Ana Hélia? Se vocês quiserem, fica aberto aqui o chat para vocês escreverem, sem problema, tá certo? Ana Hélia, eu gostaria muito de agradecer por você ter me procurado, né? Não foi esse semestre, foi o semestre anterior ainda, né? Para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Eu acho que o trabalho foi super bem feito, dentro das possibilidades que você tinha por conta do seu trabalho na SEDUC, né? Então, isso comeu bastante o seu tempo, mas agora no final você conseguiu dar um gás assim bem legal e ficou bem interessante o seu trabalho. Então, muito obrigada pelo convite e pela possibilidade de aprender com você. Professora, também quero agradecer a paciência e a compreensão que a senhora teve, né? Teve dias que realmente eu não consegui entregar o que eu queria, que foi bem difícil, mas que deu certo. Graças a Deus, eu estava morrendo de medo de a gente não estar aqui nesse momento, mas deu, funcionou. Ai, aleluia, né? Ainda bem. Que bom. Vamos lá, então eu vou ler a ata da sua defesa de TCC, tá certo? Então vamos lá. Ata de avaliação de trabalho de conclusão de curso de graduação em licenciatura em Ciências Biológicas. Em 9 de fevereiro de 2022, às 14 horas, por videoconferência, realizou-se a apresentação pública de monografia de graduação de Ana Hélia Souza Benício, intitulada A Construção de Materiais Autorais Digitais Educacionais sobre Evolução no contexto da aprendizagem cooperativa e do construcionismo na biologia. A orientação e a avaliação do trabalho foram realizadas por Luciana de Lima, que atribui a seguinte nota: 10, Ana Hélia. Ficou com nota máxima, viu? Assim, Ana Hélia Souza Benício foi considerada aprovada. Terminada a avaliação do trabalho, a ata foi assinada pelo orientador e pela discente. Fortaleza, 9 de fevereiro de 2022, tá bom? Parabéns! Não tinha como ser diferente, minha linda. Você fez assim com tanto empenho, né? Muitas vezes que eu pedia você não conseguia, mas as outras vezes que você conseguia, você me dava muito material. Então eu acho que você fez com maestria essa proposta aqui, viu? Parabéns. Olha aí que maravilha. Tudo de bom para você. Eu espero que a gente vai render frutos com isso aqui. Vamos publicar esse material, né? Para que a gente possa ter aí uma moeda acadêmica a mais, né? Além do TCC, ter uma publicação em cima desse TCC. Olha, e o 10 está na família, nem sabia. Que bom. Pronto, Naélia, você gostaria de falar alguma coisa mais assim para a gente finalizar? Não, professora, já falei aqui. Tá emocionada? Que coisa pouquinho. boa. Olha, que bom, viu? Parabéns, você merece mesmo, né? Você é uma pessoa muito dedicada, né? E não é à toa, assim, não seria outra pessoa
a conseguir conciliar isso tudo que você conciliou nesse último semestre, nesse último ano, viu? Então, continue com essa força, com essa garra de luta, de possibilidade de crescimento, de uma pessoa estudiosa, né? Você vai longe, viu? Tenho muita fé em você. Pronto, gente. Então, eu agradeço a todos, muito obrigada aí a todos vocês que estiveram presentes, que participaram conversando, que participaram elogiando a Ana Hélia, né? Que deram essa força para ela. Então, muito obrigada a todos e tenham uma boa semana, né? Fiquem bem, cuidado, usem máscara, tomem vacina, se protejam. Ana Hélia, vou entrar em contato com você pelo WhatsApp passando algumas informações, tá bom? Eu vou finalizar aqui a gravação. Tá certo, professora.